Ao voltar para a cidade de Nagasaki, o médico Takashi Nagai contempla o poder da destruição daquela cidade que estava ao caos. Ao entrar na sua casa, paralisado, contemplando toda aquela destruição, lembrando de como foi a sua vida no passado, ele reconhece num monte de cinzas no chão a sua esposa, porque ela carregava consigo o terço que nem sequer o poder da explosão conseguiu destruir. E foi por conta daquele terço que ele se tornou católico. Ele que era shintoísta, depois ele virou ateu, apenas acreditava na força da ciência, né? Ah, ao chegar na casa de Midori, seus pais eram católicos tradicionais que eles preservaram a fé até mesmo durante aqueles 250 anos que o Império Japonês não permitia que entrasse sacerdotes católicos no Japão. Não debateu com ele, não pregou teologia, apenas rezou pela conversão dele. E ele morreu beato. Olha que maravilha. O evangelho de hoje nos fala, né, do semeador, e está em Mateus 13, 18 a 23. E ali vai dizer que o semeador semeou em 3 tipos de terreno, né, à beira do caminho, nos espinhos, no terreno pedregoso. Mas me encantou muito a explicação de Santo Agostinho, né, que aqui parafraseado por Santo Tomás de Aquino, nos ensina o que seria os 30 por 1. Porque veja, dos terrenos bons que fala aqui, Jesus vai dizer que uns deu 100 por 1, outros deu 60 por 1 e outros deu 30 por 1. Santo Tomás de Aquino aqui explica, e não é a única explicação da igreja, eu achei interessante porque nos dias de hoje eu acho que fala muito conosco isso. Santo Agostinho nos explica o seguinte aqui, ó, Catena Áurea, vou mostrar para vocês aqui, ó, Santo Agostinho aqui, ó. O que fala Santo Agostinho sobre esses 3 tipos de terreno? O número 100 por 1 é o fruto dos mártires, por causa da santidade de sua vida e o desprezo pela morte. Eles deram tudo, até mesmo a vida, os mártires, por Jesus. O 60 é o número, 60 por 1, é o número das virgens, por seu ócio interior não combate contra as práticas da carne. Também é costume conceder o ócio aos sexagenários, depois da sua carreira militar e outros serviços públicos, enfim. Agora, veja, o número do 30 por 1 é o número dos casados. Olha nós aí, tá? Porque é a idade do combate que eles têm que suportar um árduo conflito para não serem vencidos pela luxúria. Veja, nós casados, nós temos que ter uma vida sexual ativa com nossa esposa. A esposa com o esposo, é claro. Nós temos que ter essa vida sexual ativa. Ao mesmo tempo, nós temos que lutar pela castidade, para vivermos essa sexualidade segundo o desejo de Deus, segundo o sonho de Deus, né? Uma vida sexual, uma vida sexual aberta para a vida. E a igreja nos ensina que o sexo ele é unitivo e procriativo. E até mesmo Paulo, numa das suas cartas, fala que um cônjuge não deve negar o sexo ao outro, a não ser que seja de comum acordo e por pouco tempo, né? Então aqui, o casal, ele tem que lutar, porque ele tem que ter uma vida sexual ativa, mas ele tem que combater a luxúria, não pode pecar contra a castidade. Ou de outra maneira ainda, deve-se lutar com o amor dos bens temporais, para que a razão vença. Ou quando ele, veja, o casado ele tem que lutar para adquirir os bens necessários para a sua família. Mas veja, e com a razão para que, quando ele começar a erguer-se, tentar domá-lo e sujeitá-lo, a fim de reprimi-lo com facilidade. Então, nós casados, nós temos que lutar para conseguir os bens necessários para os nossos. Sim, é a nossa obrigação de Estado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lutar para não permitir que sejamos vencidos por eles. Mas nós ainda tem vários exemplos, né, de casados que passaram do 30 para 100 por 1. Santa Giana Beretta Molla não aceitou sacrificar o bebê e deu a sua própria vida para salvá-lo. Passou do 30 para o 100. Esse casal japonês passou do 30 para o 100. São Tomás More passou do 30 para o 100.
depende de nós.